Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Carlos Henrique, que é um grande colaborador da Casa de Eurípides Bassanufo e tem nos ajudado nos programas da rádio. Carlos Henrique veio trazer para a gente hoje um tema interessante: pedir e obtereis. Será que nós sabemos pedir? O que nós estamos pedindo? Estamos pedindo da maneira correta? Então, boa noite, Carlos. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova. É com imensa alegria que hoje estamos aqui para mais um tema nessa noite. Agradecemos a todos pelo acolhimento, pelo amparo, por estar ouvindo nós. E foi nos dado, esse tema muito importante, esse tema, como o Jorge mesmo diz, que nos traz muita reflexão em nossa vida, do que realmente nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, e quais que são as consequências das nossas escolhas, porque muitas das vezes a gente só está querendo aquilo que sacia o nosso espírito, que sacia as coisas materiais. Nós esquecemos do espiritual, que é o mais importante. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Aqui a gente vai abordar esse tema para poder estar esclarecendo mais para a gente. E o primeiro tópico desse capítulo, que é muito essencial, fala principalmente da qualidade da prece. Porque nós, como espíritas, a gente usa muito o método da prece para poder estar pedindo algo, Seja para nós, seja para aquelas nossas famílias, os nossos familiares. Então a gente usa a prece como um meio de ligação entre nós que estamos aqui encarnados e os espíritos encarnados, a Deus, que é o mestre dos mestres, que nos auxilia. E aqui vem trazer o significado da prece, porque muitas das vezes a gente acha que é só fechar o olho, é só pedir, e não sabe o que realmente essa prece sai do fundo do nosso coração, que é um raio que transmite através da nossa alma, através do nosso querer, para o alto. E nós somos atendidos, nós somos ouvidos através da prece. Então a prece, ela é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então é aquilo que a gente falou mesmo, A gente vai ter a prece como um método de proteção, como um método de auxílio, seja nas horas que a gente está necessitado, ou seja também nas horas que a gente está passando por aquela dificuldade, E não só por essas horas, mas também pela hora do agradecimento, Não é só a gente pedir, a gente também tem que agradecer por tudo aquilo que acontece conosco. E no final fala, que quanto mais fervorosa e sincera for, mais será o ato, da prece. Então, assim, é a gente confiar mesmo e fazer a nossa parte. Todas as criaturas são iguais perante Deus e valem muito dentro da vida se confiarem nas próprias forças, mudando o rumo dos acontecimentos, com este pensamento positivo de que posso, confio, acredito e vencerei. Então todos nós, como criaturas, filhos de Deus, temos o nosso livre-arbítrio de mudar a nossa vida, de transmitir através de nós mesmos, criando uma própria força, mudando o rumo dos acontecimentos, porque muitas das vezes a gente fica só pensando no mal, Ah, não, eu não vou fazer aquilo, fica com medo, receio de fazer aquilo, pensando que não vai dar certo, Então, assim, a gente mudando, tendo esse pensamento diferente, como aqui fala, de que eu posso, de que eu confio, de que eu acredito e vencerei, é muito importante, Isso também se baseia na fé, Jorge? Porque fala muito. Não é por muito falar, não é por muito pedir, mas como falar e como pedir, Pedir com fé,
Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não tem fé, a gente não acredita naquilo que a gente está pedindo, a gente não acredita que vai receber aquilo, que a gente merece ter aquilo. Porque somos imediatistas, né? Eu quero pedir hoje para ontem, eu quero ser atendido para ontem. Não é assim. Vai vir tudo no momento em que eu merecer, que é merecimento, né? E muitas vezes eu preciso de passar por aquele período ali de turbulência para aprendizado, mas ciente de que o meu pedido vai ser atendido, mas não da maneira como eu quero exatamente, não. Vai ser da maneira em que Deus achar que convém e que eu mereço. É isso que a gente tem que entender. Então, muitas vezes, quando eu faço uma prece, a resposta vem através de uma pessoa que me fala alguma coisa, algo que acontece e chama a minha atenção, mas eu estou tão preso àquilo que eu estou pedindo que eu não consigo enxergar que a resposta está ali na minha frente. A gente tem que entender isso também. A gente quer, como diz o Jorge, a gente quer aquilo para agora, né? E a gente esquece que existe uma zona de conforto dentro da gente. E que se a gente não trabalhar para sair dessa zona de conforto e fazer a nossa parte, não vai acontecer. Né? É assim, ele quer ver a nossa mudança realmente, né? Ver que a gente está querendo fazer a mudança. Por quê? Se pega e dá tudo nas nossas mãos, a gente vai ficar parado. Né? A gente não vai poder prosseguir, né? E atrairão forças espirituais poderosas, impulsionando-as cada vez mais para o alto e para Deus. Então, cada vez mais que nós vamos fazendo a nossa mudança, vai atraindo forças poderosas, né, que nos impulsiona, né, cada vez mais para perto de Deus, para perto dos nossos benfeitores espirituais. Tudo quanto faço, vós também podereis fazer, desde que tenhais a fé do tamanho de um grão de mostarda. Tudo é possível àquele que crê. Então, Jesus vem falar isso para a gente, de que tudo que a gente tiver vontade, a gente pode sim fazer. Né? Ele usa aqui o tamanho de um grão de mostarda. Se Mínimo, a gente percebe, se a gente pode perceber, é uma coisa muito pequena. Insignificante. Sim. Né? Então, assim, tem hora que a gente coloca uma pedra de todo tamanho no nosso caminho, como diz, né? A coisa está ali na nossa frente e nós não conseguimos perceber que não é realmente aquele caminho que a gente segue. Né, gente? Eu acho interessante essa comparação que ele faz com o grão de mostarda, né? Que ele mostra que a fé mínima que a gente tiver. Mas se você olhar por outro lado, aquele grão de mostarda, quando ele germina, né? Olha o tamanho que ele se torna. Então, quer dizer, ele quer mostrar para a gente, isso quando você tem essa mínima fé, que você quando você consegue, essa sua fé, ela se torna uma árvore enorme, que vai produzir vários e vários frutos. Isso que ele quis mostrar para a gente. Não ele quis mostrar para a gente só que a nossa fé, não, que a sua fé é mínima, mas se você tiver essa fé mínima verdadeiramente, ela vai germinar e vai se tornar uma árvore enorme, que vai dar frutos. Né? É isso que ele quis dizer para a gente também, chamar a nossa atenção. Porque nós não temos fé, gente. Nós não temos, a gente acha que tem, mas nós ainda não entendemos o significado de fé. É uma coisa interessante, não temos. É verdade. E assim, é muito difícil, né? Seja passando numa hora de dor, de sofrimento, porque muita gente ainda tem isso na cabeça, né? Ai, eu descobri agora que eu tenho uma doença e os médicos falaram que não tem mais recurso, né? Então, assim, para uma pessoa, ela fica com a fé abalada, né? Então, assim, muita gente coloca a injustiça em Deus, só que esquece que tudo é uma questão de lei de causa e efeito. Colheita, né? A colheita. Então, assim, nós temos que passar por aquilo. A gente não pode desesperar, porque se a gente desesperar, vai ser pior para nós. Né? Talvez a gente vai, assim, pode causar outras coisas que nem tava para poder causar. Né? E muitas das vezes que acontece, seja um suicídio, né, Jorge? Que é algo assim que está ocorrendo muito. Então é mais a gente assim, tomar um autocuidado mesmo,
com as nossas escolhas e com aquilo que a gente está pedindo, porque tem hora que a gente acha que prece é uma brincadeira, né? Ah, não, vou fechar meu olho e vou fazer uma prece para mim poder arrumar uma coisa que não tem muito a ver, né, com aquilo que Deus realmente quer de nós. Muitas vezes tem gente, aquela maioria só quer pedir coisas materiais. Ah, meu Deus, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, vou fazer... Gente, será que realmente, se eu ganhar, eu vou fazer tudo isso? Ou será que esse prêmio vai ser uma perdição na minha vida, vou perder a minha encarnação e me comprometer? Porque se você quer ver quem é a pessoa, dê poder a ela. Dê poder. Você vai ver se realmente quem ela é. Porque o poder, né, a riqueza, é a pior prova que tem, porque, gente, é muito difícil, porque quando você tem poder, você tem dinheiro, né, você se sente superior a todo mundo. Se você não estiver preparado realmente para ter humildade, para direcionar isso da melhor maneira, você se perde. Você se perde. Porque é muita coisa, né? Eu acho que o ego, assim, do nosso espírito vai, assim, ao alto. A gente esquece que da onde que a gente veio, né? É uma coisa interessante que você está falando, que eu sempre falo isso com os meus amigos. Eu tenho um amigo meu, graças a Deus, está muito bem sucedido, e é um menino, assim, que sempre batalhou, mas eu sempre falo com ele, nunca se esqueça do lugar de onde você saiu. Para que o dia que, se você tiver que voltar para ele, você voltar com ele com dignidade. Porque se você esquecer, quando você tiver de voltar, você vai voltar de cabeça baixa. Isso mesmo. E assim, e tudo faz parte, né, Jorge? Eu falo que assim, hoje em dia, uma pessoa que vê, ah não, hoje eu sou um gerente e tem a faxineira. E assim, o maltrato às vezes que acontece, e ele esquece que às vezes ele pode estar ali como gerente, mas ele também pode estar limpando, né? E a mesma coisa, gente, a gente se compara isso com um patamar que nós se encontra. Se hoje eu estou bem, se hoje a minha vida, seja material, seja espiritual, está controlada, e eu estou vendo o meu irmão naquela situação, por que não fazer oração? Por que não pedir para ele? Por que né, não fazer com que ele também se sinta bem? E lembrando que a gente pode estar bem hoje, né, mas amanhã a gente pode precisar da oração dele. E aquilo que eu falo, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Todos são necessários, todos estão no lugar certo. Uma coisa que eu sempre, na casa de Eurípides, eu sempre gostei de falar. Eu nunca fiz distinção entre ninguém. E nós temos, né, uma pessoa invisível na casa que ninguém vê, mas é a maior tarefeira da casa, que é a Rosa. A Rosa, ela é responsável pela limpeza da casa. Então, se eu chego para dar uma palestra, se o centro está limpo, tá tudo bonitinho, os banheiros estão limpos, perfumados. Gente, se a Rosa não fizesse isso, não estaria desse jeito. A minha, né, como é que estaria? Então, eu sempre falo com as pessoas, quando vocês lembrarem, faça uma oração por ela. Né? Lembra que essa cadeira limpinha que você está sentando, foi ela que limpou, ela veio para cá, tirou o dia, limpou, fez, com todo amor, com todo carinho. Então, a gente tem que ter, do que seja, do faxineiro ao presidente. Sem um, o emprego do outro não existiria. Então, todos são essenciais, todos têm o mesmo valor, cada um dentro do seu trabalho, dentro daquele. E uma coisa, faça tudo que você fizer, faça com amor. Não pegue tarefa pela metade, né? 100%. Eu sempre falo isso, nunca pegue nada 50%. Ou você pega 100% ou não pega. Porque não adianta, né, gente? Se você pegar algo assim que você vai fazer parcialmente, é melhor deixar para aquela pessoa que vai fazer 100%. Com certeza. Que vai dedicar o tempo, como nosso amigo Jorge falou, né? Vai dedicar o tempo para aquela tarefa. No Livro dos Espíritos, na pergunta 4, tem uma pergunta assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos nos responde: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurais a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão
vos responderá. Interessante que então assim, não há efeito sem causa, né? Olha o ar que a gente respira, né? Olha assim, tudo que é significante para nós hoje em dia, né? Porque assim, não tem como a gente esconder das leis de Deus, elas estão implantadas na nossa consciência, né? Então assim, é muito claro a gente ver e comprovar a existência de Deus, porque Deus ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que está acontecendo, né? Como diz, não cai uma folha de uma árvore sem que ele queira, né? Então assim, tudo está sob o comando dele. E a mesma coisa de nós tranquilizar a nossa mente e fazer com que a nossa oportunidade aqui no nosso plano físico seja bem aproveitada, né? Eu falo assim que nós estamos dentro da doutrina espírita. Se nós falarmos que temos um conhecimento, se nós falarmos que eu estou fazendo aquilo, se eu fazer aquilo de errado, a minha consciência vai cobrar, porque eu sei que aquilo não é certo, né? Eu sempre falo, né, gente, eu sempre brinco nas reuniões públicas, né, que nós espíritas erramos consciente que estamos errados, né, porque não tem como. Nós sabemos, então, quando a gente erra consciente que estamos errando. Então, assim, mas também eu sempre falo com as pessoas, nós somos humanos, somos perfectíveis, não somos perfeitos, perfeito é só Deus, e estamos suscetíveis a erros, mas tentamos errar menos. Nós tentamos errar menos, né? Então, que eu gosto muito de que as pessoas desconstruir essa ideia que as pessoas têm, né? Vocês que nos ouvem, vocês que às vezes vêm na casa espírita, assistem uma palestra da gente, ou no YouTube, gente, não somos santos, não somos perfeitos, perfeitos é só Deus. Cometemos erros às vezes até pior do que vocês cometem. Tá? Então, não nos endeusem, pelo amor de Deus, não façam com que, não tornem, né, as pessoas que estão ali à frente deuses, porque nós não somos deuses. Somos seres humanos iguais a vocês, ou pior do que vocês, mais comprometidos do que vocês. Porque eu fico muito triste quando eu vejo, né, até dentro da doutrina espírita, esse endeusamento que fazem dos famosos. Eu acho isso muito triste, porque a doutrina espírita ela não faz essa distinção entre ninguém. São todos iguais. Né? E todos começamos da mesma maneira. E assim, você consegue perceber que assim, a pessoa que ajudou você não está ali e desencarnou. Ah, não, eu vou me afastar porque a pessoa que me curou não está ali mais. Entende? Ela não está fisicamente, mas está espiritualmente. Sim, então assim, seja isso, de qualquer maneira, seja um palestrante, seja um colaborador que teve na casa. Então assim, esse endeusamento é muito assim, relativo para a gente poder pensar mesmo, né? E há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhas, e acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então tem gente que contesta, né? Ah, não, Deus ele sabe das nossas necessidades, ele sabe de tudo aquilo que eu preciso, eu não vou ficar expondo nada, eu não vou ficar pedindo nada, deixa acontecer, como diz, deixa a água rolar, né? E assim, em que eu pedindo não vai ter nenhuma mudança, né? E vem respondendo para a gente, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. São pessoas que pensam, né, que determinadas provas que a gente tem que passar. Não, você tem que passar por aquilo, tem que ser assim, não tem como. Gente, tem sim. Jesus falou, o amor cobre multidão de pecados. Então, se eu começar a amar
Se eu começar a fazer caridade, mas não é caridade ficar dando... Não, caridade mesmo. Tem um irmão meu ali precisando de um auxílio, de uma conversa, de uma ajuda, eu estou lá, tô ajudando. Muitas provas que eu teria que passar, que seriam terríveis, vão ser amenizadas. Né? Muitas vezes, numa encarnação ali que eu teria que perder um braço, né? Eu vou perder um dedo. Eu vou perder uma unha. Porque eu estou vinculado ao bem, eu estou trabalhando pro bem, e tudo isso que a gente faz, todo o bem que nós fazemos ao nosso semelhante, estamos fazendo por nós mesmos. Porque o primeiro beneficiário somos nós, quando nós fazemos o bem, assim como fazemos o mal, somos nós também os primeiros beneficiários do mal que nós fazemos. Porque a gente pensa que nós vamos fazer o mal, quem vai ser prejudicado mais é o outro. Não. Se nós estamos fazendo mal, quem que vai ser atingido é nós, né? E assim, gente, não tem dúvida, né? Se não fosse, se as nossas atitudes não mudassem nada, é como aqui disse, nós seríamos um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, a gente seria um boneco. Um boneco, um joguete, né? Nós seríamos um joguete. Sim. Então, assim, é muito assim, pra gente poder refletir, sabe? Porque, gente, basta sair de nós, basta a iniciativa, porque nós somos cercados, sejam de espíritos desencarnados, desencarnados, o tempo todo. Então você vai adentrar em certas situações que você não vai se sentir confortável, né? E que você vai ter que se manifestar naquela situação. Isso é uma iniciativa, né? Ou senão, você vê uma briga, seja de casal, seja de mãe com filho, filho com pai, e você não vai poder fazer nada, mas você pode fazer sim uma prece. Justamente. Né? Você pode, ou quando você vê uma pessoa ali, porque hoje em dia, eu falo que assim, Jorge, a quantidade de pessoa que aumentou, seja as pessoas, população, moradores de ruas, é muito grande. Né? Então, assim, tem gente, igual você falou, fica querendo ganhar na mega da virada para poder ajudar eles. Pode ajudar de outra maneira. De outra maneira, né? Então, assim... Olha, uma maneira que eu acho muito fácil da gente ajudar essas pessoas é torná-las visíveis, porque elas são invisíveis para nós. Passamos Exatamente. por elas como se elas não existissem. Que tal passar perto de uma pessoa dessa, dar um bom dia para ela? Dar um sorriso? Você já está ajudando. Sabe por quê? Aquela pessoa, quando recebe aquele bom dia, aquele sorriso, ela se sente gente, ela se sente visível. Opa, alguém me viu, alguém me notou, alguém me percebeu. Uma vez, uma senhora parou perto de um morador de rua, conversou, ouviu aquele morador de rua. Na hora que ela enfiou a mão na carteira, que ela tirou o dinheiro para dar, ele não quis. Que ele falou com ela: a senhora me deu tudo que eu precisava. A senhora me ouviu. A senhora me enxergou. Porque as pessoas não me enxergam, as pessoas não me ouvem. Então olha aí, gente. Não precisa de ganhar na Mega Sena, não. Começa amanhã. Começa hoje. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Um sorriso. Gentileza gera gentileza. Exatamente. A gente passa do lado deles parecendo que são animais, são ninguém. Tem hora que a gente passa até chutando eles sem querer, né? Então, assim, gente, não precisa ser muito, mas é qual o Jorge falou, dando um bom dia, porque eles não têm ninguém ali como nós temos para poder conversar o tempo todo, para poder, às vezes, querer receber só um abraço, né? O abraço se torna uma prece. Com certeza. Né? Um bom uma dia, troca de energia. Troca de energia. Entendeu? Então, assim, são gestos, gente, que faz com que a gente olhe para esse universo nosso que é cheio de emoções, é cheio de energias que se misturam, né? E a gente está aqui para poder um aprender com o outro. Se hoje eu não tenho uma certa circunstância, eu não tenho uma certa iniciativa, talvez o Jorge tenha, o que eu vou fazer? Eu vou aprender com ele. Eu vou pegar essa iniciativa dele e colocar em prática na minha. A mesma coisa ele vai fazer com aquilo que a gente se destaca mais. Né? Então, assim, é questão que Deus está dando oportunidade. Ele foi tão bom conosco, primeiramente, de dar a oportunidade, né? Porque a gente não é espírito aqui agora.
A gente é espírito milenar, É. né? Então a gente tem diversas oportunidades. E a gente fala que as últimas, né, a gente não foi flor que se cheira, né? Ah, não, hoje eu tô aqui numa vida boa porque eu fui um rei em outra vida. Não, não é. Eu tô aqui para poder estar trabalhando, para poder estar fazendo a mudança, né? Então a gente tem que aproveitar agora, né, gente? Se hoje tem um trabalho na casa espírita de atendimento fraterno, olha como que o atendimento fraterno é tão importante. Tem gente que não quer que você fale nada com ela, só quer que você você ouve, né? E assim, é muito, seja tudo. Nós precisamos da prece, precisamos estar conectados com Deus, né? E no item 1 do Evangelho fala sobre os hipócritas, né? Que eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eles queriam que Todos vissem, né? vissem eles orando. Porque eles eram fervorosos, eles acreditavam em Deus, eles criam, né? Eles faziam as preces da boca para fora. E Jesus fala, né? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência antes. Orai em secreto, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutadas, mas pela sinceridade delas. Né? Então, assim, não adianta eu bater meu joelho todos os dias ou orar da forma que eu oro, direto, 24 horas, né? Assim, não vai, aqui fala, não vai ser a quantidade, a multiplicidade que vai fazer com que mude, mas sim a sinceridade delas, né? Então, assim, é constante, a gente tem que saber o que a gente pede, porque tem hora que a gente fica chateado, mas eu não recebi aquilo que eu queria. Mas lá na frente, quando aquilo acontecer ou algo diferente, a gente vai pensar, opa, se eu tivesse recebido aquilo naquele momento, eu não estava preparado para poder receber, né? E assim, é passo a passo, né? E antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Interessante, né, Jorge? Que assim, a nossa maior dificuldade é o perdão. Trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão, porque assim, eu deixo que o meu egoísmo seja mais alto de mim, porque eu não quero pedir perdão, porque foi ele que me ofendeu, né? E assim, deixo que aquilo ali vai virando uma bola de neve. Ah, não, ele morre e tudo passa. Nada. Piora. Chega do lado de lá, quando passa aquele filme na nossa cabeça, quem que tá lá? Que foi, assim, a nossa dificuldade. E outra coisa, se a gente for parar para pensar na ofensa que você recebeu, o que gerou essa ofensa? Foi um ato, né? Foi uma ação que desencadeou uma reação. Gente, mas se essa ação tivesse sido boa, ela não desencadearia uma reação ruim. Então, se a gente começar a analisar por esse lado, né, a gente vai entender. E se nós, como espíritas também, né, por outro lado, se nós sabemos da imortalidade da alma, se nós sabemos que nós estamos aqui quitando débitos, então, quer dizer, os nossos inimigos hoje foram vítimas nossas no passado. Então a gente tem que começar a pensar, né? É difícil? É difícil, não é fácil. Não vou ser demagogo aqui e falar que é fácil, não é fácil não. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos começar pelo menos tentar não desejar mal, não revidar com o mal. Já é um grande começo, né? Porque o que Jesus fala do perdão? Você não deve né, dar outra face, que é não revidar o mal com o mal, e sim com o bem. Você não precisa ser amigo do seu inimigo. Não precisa de conviver com ele.
Mas também você não precisa de ficar também ali, ó, desejando mal, falando mal, fazendo com que as pessoas que conhecem aquela pessoa tomem antipatia daquela pessoa. É isso. Se você conseguir fazer isso, já está meio caminho andado para o perdão. Tá, meio caminho andado. E assim, e a gente saber o significado da caridade, né? Porque assim, tem gente que acha que é só pegar uma cesta básica e dar para uma pessoa, eu tô fazendo caridade. Na verdade, não é assim, né, gente? Assim, tudo parte de um princípio que ele sempre fala conosco, o amor ao próximo, né? Saber sempre que precisamos um do outro, né? E oral, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu, né? Então, o perdão, o orgulho e a humildade sempre foi assim, seja o perdão, né? Ou seja, também o orgulho, foi sempre a nossa dificuldade para poder estar acontecendo, né? E ser humilde, gente, não ser ganancioso com as coisas dos outros, é saber com que se hoje eu tenho aquilo, se hoje eu tenho aqueles meus bens que eu adquiri, é pelo meu merecimento. Justamente. Né? Não tem assim nada que passe a perna em ninguém, nada assim que prejudique ninguém, porque assim, a pior coisa é uma pessoa sair prejudicando o outro, achando que naquele momento pode até prejudicar o outro, mas o maior prejudicado Ele próprio, né? Então assim, examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal, né? Então, assim, a gente não tem que ficar olhando as nossas qualidades, né? A gente tem que, assim, valorizar o que nós temos, não perder o que nós já adquirimos, mas pegar os nossos defeitos e além deles, eu falo assim, fazer a mudança acontecer, né? Porque, assim, se eu for comparar toda hora eu com uma outra pessoa, o que vai acontecer? Você vai estacionar. Você não vai fazer nada. Porque o tempo que você está perdendo ali, que você fica comparando com outra pessoa, a outra pessoa está progredindo e você está estagnado, parado, olhando o outro. Então, deixa o outro seguir o caminho e vai seguir o seu caminho. Você acha que aquilo que te agrada, então imite, mas imite por bem, né? Como exemplo, pega aquilo como exemplo, não como inveja. Né? Porque o pior é quando a gente começa a invejar as pessoas. A gente pode ter um sentimento, né, por aquela pessoa. Muitas vezes, vamos colocar entre aspas, idolatra, mas não vão idolatrar da maneira errada, não, né? Mas então, se eu acho aquilo bacana, poxa, se a pessoa fez isso, isso e isso para chegar ali, né? Tudo vinculado ao bem, bacana, não passou. Eu vou me espelhar nele para poder chegar, para conseguir também. Mas consciente de que eu posso chegar ou eu não posso chegar. Né? Programação reencarnatória entra nisso aí, merecimento. Né? De repente, se eu chegar naquele patamar ali, eu posso perder a minha encarnação, então não é o momento. A gente tem que ter em mente isso. A gente tem que ter em mente, somos uma individualidade. Cada um tem a sua individualidade. E cada um tem o seu talento. Deus distribuiu os talentos para todo mundo. Todos nós temos os nossos talentos. Então, vamos utilizar os talentos que nós recebemos da melhor maneira possível. Vamos multiplicar esses talentos, né? Nós temos aqui o talento de poder falar. Então, vamos usar da melhor maneira possível. Vamos para a casa espírita, vamos dar palestra. Né? Teve a oportunidade de você vir fazer um programa de rádio. Vem, faça o programa de rádio. Né? Te convidaram para ir fazer um seminário, vá. Mas faça tudo 100% da melhor maneira, pensando em Jesus, como Jesus fazia, como ele faria no seu lugar. Né? Pega o Evangelho, vai pelo Evangelho. Não se esqueça nunca, em tudo que você for fazer, faça uma prece pedindo auxílio à espiritualidade para você fazer e depois faça uma prece de agradecimento por
todo o instrumento que você foi da espiritualidade para estar ali fazendo a coisa certa. E uma coisa que eu falo, gente, nada que a gente fala, nós estamos falando aqui para vocês, mas nós estamos falando embasados o quê? No Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos trazendo para vocês o que nós entendemos, do que nós lemos, que os Espíritos trouxeram para a gente. Nós não estamos colocando nada nosso aqui, não. Estamos falando da maneira mais fácil para que vocês possam, né, assimilar. Porque assim, a gente assimilando isso, ele nos traz em base ao conhecimento e à percepção que nós temos agora. Eles não vai trazer coisa de outro mundo, né? Eles vão trazer aquilo que nós temos que entender agora e aquilo que nós temos que praticar na realidade, agora. Os Espíritos estão trazendo para nós hoje o que Jesus falou lá atrás, e o que tá por parábolas, porque as pessoas não estavam preparadas para poder entender, e agora nós estamos preparados. Então o que os Espíritos vieram trazer lá? Ó, eles vieram decifrar, vamos falar assim, o que Jesus falou lá, para que a gente possa aplicar hoje. Isso mesmo. E assim, aplicar com conhecimento de que nós estamos aplicando. Com conhecimento. Né? E assim, o que Deus lhe considerar sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante as ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É o mais certo. Sim. Então, assim, gente, é pedir com confiança mesmo. É saber que se a gente pedir a paciência, a gente fica esperando a paciência vir. Não. Né? Só que ele vai nos dar provas para que a gente possa exercitar a paciência. Né? E assim, aí que nós vamos ver se realmente nós somos pacientes, né? E assim, é muito isso. A gente tem o mérito da ação de saber que nós não estamos aqui para derrubar ninguém, nós estamos aqui para poder estar trabalhando. A Casa Espírita, ela assim, oferece tanto trabalho para nós, né, gente? E, assim, muita oportunidade. Muita. Né? Nós temos que abraçar, né? Como o Jorge mesmo disse, foi chamado para um seminário, foi chamado para um atendimento fraterno, para uma entrega de cesta básica. Hoje em dia, assim, a Casa Espírita, todas as casas estão muito se unindo, né? Para poder estar auxiliando todos os nossos irmãos. Gente, eu fiquei assim, a gente ficou impactado, vamos dizer, falando nisso, de como, quando as pessoas do Rio Grande do Sul precisou, quantas coisas que assim foram doadas para eles. O brasileiro é muito solidário, né? Muito. Ele é muito solidário. Muito. E assim, gente, ainda existe, a gente consegue perceber que ainda existe o amor, né? Mas a gente, engraçado que a gente só consegue demonstrar quando a coisa aperta. Né? Quando a gente vê que o outro está precisando realmente. Só que, como a gente mesmo disse, a gente quer ajudar o de fora, o de longe. Só que o que está perto da gente mesmo, a gente nem lembra que ele fica despercebido, né? Muitas vezes a pessoa que está ali do seu lado com problema e você não enxerga. Você está enxergando o problema de fora, mas você não enxerga o problema que está ali no seu nariz, né? Você não está vendo. E nós temos que começar a prestar muita atenção nisso. Eu tenho muito chamado a atenção dos dirigentes de casas espíritas para isso, porque preocupam-se muito com os assistidos, mas esquecem dos tarefeiros, que às vezes os tarefeiros estão precisando, mas estão tão focados nos assistidos que esquecem dos tarefeiros. Nós temos que pensar tanto no assistido como no tarefeiro, porque sem o tarefeiro não tem como eu assistir ninguém. Não. E entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre sem despender o mínimo de esforço. E a gente sabe que milagre não existe. Né? Assim, existe a base do nosso merecimento e do que estava programado. Né? E assim, não, eu quero um carro, o carro vai cair aqui na minha porta. Não é assim que funciona. Eu batalho, trabalho, corro atrás para conseguir o carro. Entendeu? E a mesma coisa com as nossas... o nosso tesouro dentro do nosso coração, com os nossos talentos.
né? Se hoje eu tenho um talento para fala, eu vou falar, né? Agora, se eu não tinha um talento para mim poder, como é que fala? Para mim poder ser caridoso, para me deixar o orgulho de lado, eu vou estar aqui nessa oportunidade para me poder aprender isso, né? A saber que ao mesmo tempo que eu estou numa casa boa, numa mansão, eu estou aqui ouvindo o meu irmão que está precisando, que não tem, que mora debaixo de uma barraca de lona. E todos nós né? sabemos, né, o que nós temos condições de fazer. Tem. Todos nós sabemos. E aí é muito essa questão, né, gente? E no item 9 do Evangelho fala também muito isso sobre a transmissão do pensamento também, como que acontece. Por quê? Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado. Então aqui está falando do processo todo da prece, que começa através do fluido universal e vai se impulsionando, e ele se torna o veículo, né, como o ar e o som. Né? Nós não conseguimos tocar no ar, nós não conseguimos tocar. Mas ele está aí presente, né? Está aí presente. Ele tá aí presente. É a mesma coisa com o pensamento, é a mesma coisa com a prece, né? E assim, e ao passo de que tudo dará certo, esse fluido ele vai ser dirigido para um lugar certo, né? Seja para encarnado e também seja para desencarnado, né? E assim, gente, André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no livro Libertação, fala o seguinte para a gente: a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Então, assim, gente, como que André Luiz vem trazer assim tão claro para a gente que através da esperança, através da fé, através do entusiasmo e através do ideal que nós temos é que nos fazem chegar àquilo que nós queremos no final. Meus amigos, vamos aprender a pedir, vamos aprender a orar. Nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer ao Carlos pela participação. Eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova pela oportunidade. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Vai aqui um abraço, né, aos nossos amigos da Rádio Boa Nova, da Fundação André Luiz, e peço a vocês, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-01838. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.